Oi, gente. Ah, Renan. Oi, gente, tudo bom? Ó, o pessoal tá entrando. Oi, Renato, Lúcio, doutora Ana. Boa noite, Alan. Boa noite, pessoal. Que bom. Sejam muito bem-vindas. Olha lá, ó. Saudade de todo mundo, dos alunos, olha lá. Guarulhos, eu quero em peso aí, hein? Brandão. Vamos lá, o Brandão também. Nosso entrevistado aqui. Boa noite, Renato. Boa noite, Renato. Boa noite, Ivan, professor Ivan. Oi, Ju. Que bom. Vamos entrando. Oi, Bruna. Paula Erebe. Que bom, gente. Camila. Pessoal de Osasco. Manda um beijo sim, cara. Pessoal de Guarulhos também. Pessoal de Mauá. Boa noite, Paulo. Obrigada, Paulinho, de ter arranjado isso tudo, Andréia. Agora tô esperando o nosso convidado aí, Brandão. Rodrigo Brandão. Obrigada. Que bom que todos estão participando aí. Michele. Pessoal da Vergueiro, sim. Opa. Ninove Vergueiro. Obrigada, gente. Vai ser muito legal essa live. Vocês vão gostar muito. Acho que muito conhecimento vai ser gerado hoje. Que bom. Pessoal da Liga de Cardio, obrigada, gente. O Brandão já chegou. Ó, o Brandão acabou de chegar do plantão lá do Hospital das Clínicas, né? Roseni, grande Roseni. Yes, Dani. Cadê, gente? Cadê? Sim, tô falando, Roseni. Parabéns para Osasco. Osasco tá em peso aqui. Os alunos de Osasco. Nossa grande coordenadora Roseni. Grande Roseni. A grande amiga. Ju, a Dani. Que bom, gente. Profa Roseni, olha lá. Camilinha, obrigada, Camila, você tá bem? Ó, nós temos uma grande amiga aqui que tá com um Covid positivo, mas ela passou bem, que teve um momento, assim, que não teve esse sintoma tão importante como falta de ar, né? Que foi a Camilinha. Tá muito bem. Hoje faz sétimo dia, né, Cá? Que bom. Obrigada pelo apoio aí todos, gente. Oi, Paulinha, Paula, Regina. Obrigada, gente. Matheus. Eu tô esperando 9 dias, né, Cá? Que bom. Tá ótimo. Parabéns. Fernanda, do prédio. Que bom. Maurício, de Guarulhos. A Rafa. Muito bom, obrigada. Olha os alunos aqui. A Gabi. Agora eu tô esperando o Brandão. Doutor Rodrigo Brandão. Meu chefe. Meu irmão Rodrigo, ó. Que bom, obrigada, gente. Adriano, lá em Manaus. Ah, ó, pessoal de Manaus, de Belém. Nossa, Adriano. Como é que tá aí tudo, hein? Que bom. Obrigada, Ellen. Aninha. Vamos lá. Que bom. Cadê? Aí, o Brandão, já vamos começar, que bom. A mãe do Brandão também, Dona Glória. Bem-vinda, Dona Glória. Ó, Brandão, Olá, aí, que bom. Que bom, Brandão.
Gente, então vamos, né? Então, o pessoal está entrando já, doutor Rodrigo. Ah lá, tá ótimo. Essa live hoje vai ser bem produtiva, acho que vai ser, né? Tá tendo gente de todo o Brasil aí, não só de São Paulo, né? Acho que vai ser muito legal. Quantas horas? Já são 19h34, então vamos lá. Gente, então a gente vai começar, né, se apresentando, né? Eu sou Flávia, médica, né, assistente do Hospital das Clínicas, né? Coordenadora da Unidade aqui do campus de Guarulhos, de São Paulo. E hoje a gente vai ter um bate-papo aí com o o meu grande chefe aí, supervisor, o Dr. Rodrigo Brandão. Fala um pouquinho aí, Brandão. Muito obrigado pelo convite, Flávia. Então, para quem quase ninguém aqui vai me conhecer, eu sou Rodrigo Brandão, Antônio Brandão Neto. Eu sou médico supervisor da equipe de clínica médica de emergência do nosso pronto-socorro no Instituto Central do Hospital das Clínicas, da Faculdade de Medicina da Universidade de São Paulo. Também eu sou coordenador da residência de medicina de emergência da mesma instituição. E a nossa instituição, vamos dizer assim, virou a referência principal de São Paulo para atendimento da infecção pelo Covid-19, né, uma operação histórica que acabou ocorrendo, né, para se ter a ideia, assim, em 2, 3 dias se resolveu que ia se evacuar um prédio com 900 pacientes ali, levar eles para outros locais, deixar aquilo totalmente vazio, para só entrar pacientes que têm suspeita ou confirmação de infecção pelo Covid. O complexo do HC tem 2.300 leitos, se eu não me engano, tem o Instituto de Ortopedia, o INCOR, o Instituto do Câncer, o Instituto de Psiquiatria e tem o Instituto Central. Todos os outros institutos são considerados institutos limpos, né, de baixo risco de contaminação por Covid, porque a rua já não é limpa, quanto mais um hospital. Exato. E nós somos o instituto contaminado. Então, o que vai para lá é suspeita de Covid. E, às vezes, temos o que a gente chama de Covid Plus, que é o paciente que ele está com infarto, tal, mas ele está com tosse e é uma suspeita de Covid também. Então, vai para lá. Nós temos que cuidar do infarto e verificar se tem Covid. Às vezes nem precisa internar pelo Covid. O Covid está lá quietinho, fazendo pouca coisa, ou não está lá, só é uma suspeita. E tem um infarto para a gente cuidar. Então, é um número enorme de casos, né? A gente tinha um planejamento inicial de ter 200 leitos de UTI e o resto sem enfermaria, dos 900 da instituição. A gente vê que a demanda é muito mais para leito de UTI, então já foi para 240. 240 hoje, Brandão? Hoje, 240 leitos de UTI. Vai caminhar rapidamente para os 300, talvez chegue no momento de 400 leitos de UTI. A gente faz o que vai ser necessário para ajudar aí no combate ao Covid. Brandão, eu sei que você chegou, estou chamando o Brandão porque assim, é Dr. Rodrigo, aí chama ele de Brandão, viu, gente? Vocês podem até chamar de Brandão. Brandão, uma pergunta aqui. Hoje, por exemplo, você chegou do plantão agora mesmo, né? Você estava lá supervisionando. Você até uma hora atrás. Como é que conta aí um pouco pra gente essa situação hoje aí? O que você vivenciou lá? Estatísticas de ontem até às 18 horas, ali nós tínhamos algo em torno de 200 leitos de UTI ocupado. Esses 240 leitos é porque a gente abriu mais leitos de UTI, então está recebendo muitos pacientes hoje. Então, o que a gente tem? A gente tem algo em torno de 150, de 100 a 150. Anteontem chegou a mais de 160 pedidos de transferência para a nossa unidade de emergência. A gente tem uma unidade de emergência relativamente referenciada. A gente tem uma porta, mas a gente só atende quem chega na porta que é grave, né? Tem uma equipe de acolhimento que vê. Se o paciente não for grave, e agora, no caso, não for uma suspeita de Covid, ele não é atendido lá. Mas a gente tem algum atendimento de porta aberta e a maior parte dos outros casos são pacientes que são referenciados para nós. Alguns que são referenciados estão usando oxigênio, ou às vezes nem isso aqui, às vezes são casos até que a gente pega, atende e dá alta. Outros estão muito graves, pré-intubação, e alguns meses em intubação, mas que a gente faz cuidado dentro da nossa porta de pronto-socorro. E até mesmo a gente recebe
pacientes que estão Pacientes internados crônicos, tá? em Exato. UTI de outra instituição. Por exemplo, há uns dias atrás eu recebi 4 pacientes que estavam internados no Hospital do Ruim da Unifesp. Veio para o nosso pronto-socorro para cuidar lá. Eu acho que não é uma referência para Uma atendimento referência. do Covid. Então, veio para nós ali, aqui eles não tinham capacidade de isolar, a gente manteve lá dentro do nosso pronto-socorro. 2 deles a gente deu alta logo depois, eram casos mais leves ali, outros a gente teve que internar. Hoje, faltava 10 pacientes referenciados para chegar, a gente já tinha recebido acho que 25, fora a porta que deve ter atendido uns 13, 14 pacientes. O problema, assim, você fala, você está atendendo algo em torno de 60 pacientes por dia, Isso. 70 pacientes por dia, mas são todos pacientes graves, né? No começo a gente até dava bastante alta lá, uns 30%, quase 50% 30%. dos pacientes a gente dava alta. Hoje não chega a 10%, e é paciente que interna e 90% está no mínimo com 1 ou 2. A maior parte das nossas internações são para UTI, 60% das nossas internações são em UTI, e da UTI, 80% entubado. Então, você vê aí que metade dos nossos pacientes estão entubados. A maior parte é entubado dentro da instituição. Chega antes do tubo e acaba evoluindo para ventilação. Brandão, em relação a isso que você está falando, assim, que chegam para internar, a gente vê lá mesmo, né? Porque eu também estou no HC, a gente está lá de plantão. Os critérios de internação mudou nos últimos dias alguma coisa ou vamos manter o mesmo padrão? Tem como falar um pouquinho disso para eles? Essa talvez seja a pergunta mais difícil de responder no paciente com Covid. E a gente aprende a cada dia. Então, por exemplo, quando o comitê de crise, eu faço parte do comitê de crise do Covid, tanto do HC e o comitê de crise do HC está elaborando as diretrizes de conduta para todo o estado. Então, ali, quando nós determinamos ali, nós tínhamos um critério de encaminhamento, que era o paciente com saturação menor ou igual que 93%, frequência respiratória maior ou igual a 24%, e aí você tomava a decisão. Só que não é tão fácil assim, porque você pega um paciente com 94% de saturação, uma frequência respiratória limítrofe, mas ele tem 4 dias de sintomas e você verifica, a gente faz muito ultrassom na porta do pronto-socorro, isso é algo que a gente faz rápido, bem mais rápido que a tomografia e acaba sendo mais ou menos o mesmo resultado, e tem um envolvimento pulmonar difuso ali. Eu sei que esse paciente vai piorar. Eu sei que ele provavelmente vai internar e muitas vezes eu até dá para predizer que vai necessitar de terapia intensiva. Se eu tiver numa situação de catástrofe total, como a Itália evoluiu, Nova York evoluiu, ainda não preciso te internar, você aguenta 2 dias ainda em casa ali, quietinho no canto, sem fazer esforço, vá para casa e veja. Atualmente eu não estou nessa situação, eu consigo segurar esse paciente, embora a gente dá alta e a gente tem uns 15, 20% dos pacientes que retornam, é esperado até uma taxa relativamente baixa de retorno que a gente tem, e acaba internando. Então, tem várias variáveis. Então, por exemplo, a gente mantém esse critério, mas, por exemplo, um paciente que chega lá e não preenche esses critérios, mas tem menos de 10 dias de evolução, tem 5, 6 dias, e eu vejo um pulmão todo branco no ultrassom, ou se eu fiz uma tomografia, eu tenho envolvimento de mais de 50% do parênquima, é complicado dar alta. Você sabe que vai voltar. Sabe vai voltar. Brandão, a respeito do ultrassom que você falou aí, muita gente ainda não está... Isso é um protocolo que vocês começaram agora, né, no HC, né? Fala um pouco aí. Não é tanto um hábito do nosso aqui no Brasil de usar ultrassom point of care, né? Ultrassom do leito. Isso é uma coisa que começou mais nos Estados Unidos, desenvolveu muito na França. No Brasil é algo relativamente recente, só que a gente já tem mais ou menos uns 10, 15 anos de experiência com ultrassom, né? A gente já está com o segundo ultrassom, agora a Sonosite vai nos emprestar durante a epidemia um terceiro ultrassom, que a gente precisa muito, a demanda é importante, só que ele é relativamente fácil de se fazer. A curva de aprendizado de ultrassom de pulmão, em particular, de eco um pouquinho mais complicada, mas de ultrassom de pulmão é muito rápido. Então, depois do 4º, 5º exame que você está fazendo supervisionado, você provavelmente vai conseguir fazer o 6º, 7º, 8º, o 9º exame com uma proficiência bem razoável. E, inclusive, a gente vê que a minha opinião sobre um ultrassom de uma pessoa que está fazendo o 4º, 5º exame
ali, ou vendo o quarto, quinto exame, é mais ou menos a mesma. Ah, ali, a linha B, mais 50% ocupado de linha B. Ah, linha B coalescente, não coalescente. Olha, aqui talvez tenha uma consolidação. Então, você vê que a curva de aprendizado é rápida. Então, a gente tem muitos residentes ali novos, assim, o HC fez uma mobilização de residentes, então a gente tem residente da oftalmo, tem residente do otorrino e tal, e eu tenho muito a agradecer. A maior parte deles são voluntários de estar lá. Não estão fazendo o que era esperado da sua residência, estão lá para atender esses pacientes. Elas sabem fazer agora o ultrassom muito, muito, muito bem. Muito, muito bem, e a gente consegue tomar algumas decisões. Eu até tenho aqui um exemplo de ultrassom. Isso, ó, mostra aí, Brandão. O Brandão vai mostrar. Ó. Então, hoje em dia, a gente está fazendo ultrassom, a gente na beira-leito. Isso já, assim, já verifica se o paciente vai ficar internado ou não, como é que está o estágio do pulmão. Então, isso é muito interessante. Deixa eu ver se eu acho aqui. Tá aqui estranho. Acho que gente, vamos jogando perguntas aqui, Brandão. Tá. O pessoal está perguntando aqui, assim... Ó, não sei se dá para ver aqui. Vamos lá. Olha que legal. Tá ruim aqui. Deixa eu tentar achar o play aqui. Isso aqui não é um ultrassom tão bom quanto o que a gente tem lá. O que a gente tem lá é um ultrassom WED, de acionossado, são 2 ultrassons. Isso aqui é um ultrassom portátil de bolso. Isso aqui eu ponho no celular. Isso é uma imagem tirada do meu celular. Mas isso aqui é a linha pleural, que isso vai deslizando. E essa linha que desce aqui, que parece um cometa, é o que a gente chama de linha B. Essa linha B, quando ela ocupa mais de 50% da área aqui, é o que a gente chama um score 2 de luz, lá que é um score de ultrassom. Isso é a imagem que a gente vê mais no paciente que tem a infecção pelo COVID. Ah, legal. Então, e vê ali. Na verdade, depois de algum tempo, eu diria que os pacientes que têm infecção COVID é até um pouco monótono, porque eles têm tudo a mesma coisa. No começo eu ainda achava um padrão paciente que eu posso mandar para casa. Cada vez menos eu acho isso. Cada vez mais eu tô internando. Tá bom. Brandão, aqui o pessoal está perguntando também em relação aos sintomas assim, mais prevalentes que você está vendo, que a gente está vendo lá na chegada no pronto-socorro. Fala um pouco disso também. Quais são os principais assim, que estão chegando mais hoje? Olha, nós estamos falando de uma amostra relativamente enviesada de pacientes, que é o que nós temos, que a gente tem pacientes muito graves. Nossos pacientes são diferentes do que a média das pessoas vem. Então, por exemplo, o que a literatura fala? A literatura fala, por exemplo, de febre está presente em 88% dos pacientes, embora uma corte chinesa, na apresentação, só 45% dos pacientes tinha. Outros, na apresentação, mais de 90%. Febre, a gente vai ter talvez uns 60%, 70% dos pacientes do que a gente vê ali. É mais da metade, com certeza, mas não tão mais assim. Tosse, que se fala 70%, no início da nossa corte ali, a gente via tosse em menos de 50% dos pacientes. Mas o que não é para surpreender, uma doença viral normalmente não tem 2, 3 dias de febre. Tipo dengue. Dengue tem bastante assim, mas uma doença viral respiratória, você está falando de 2 dias de febre. Paciente com Covid, você vê com 12, 13, 14 dias de febre. Paciente que tem, por exemplo, ali tosse é bastante importante. Você vê 3, 4 semanas de tosse quando o paciente tem. E o que mais você tem é o cansaço, dispneia. Muitos pacientes com muita fraqueza, mialgia. Ontem eu tive uma paciente que já teve internada, ficou 3, 4 dias, está bem do ponto de vista respiratório, foi embora, voltou 2 dias depois, muito bem do ponto de vista respiratório ainda, mas eu não aguento ficar em casa porque eu tenho muita mialgia. Ficou mais 12 horas em observação. Então, varia um pouco ali. Mas, assim, basicamente dispneia, tosse, pode ou não ter febre. Não é todo paciente que tem febre, mas um certo cansaço. E, às vezes, alguns pacientes que você vai ver saturação de 88%, 89%, e ainda assim está relativamente bem. Agora, eles têm muita falta de ar quando tem cansaço. Ele está lá, desculpa, falta de ar quando faz esforço. Então, quando está lá o paciente no leito, assim bem, saturando seus 95%, 96%, levanta, vai para o banheiro e volta com 85%. Exatamente. Então, isso é muito característico. Desaba a saturação. Brandão,
Outra pergunta aqui. A gente está tendo muito. Essa plateia tem muito aluno da medicina e também não médicos, né? Então, assim, em relação à contaminação dentro do hospital, você acha que acontece mais contaminação nas enfermarias, nas UTIs? Assim, aonde mais? Por exemplo, nós sempre que tem que ser paramentado, isso a gente sabe, depois a gente vai ter que falar um pouco disso, né? Aonde acontece mais para o médico, para o profissional, a contaminação do Covid? Olha, é um negócio tão fácil de contaminar. Você está falando de uma taxa de ataque, o influenza que o mundo pegou, né? Tinha estimativa de 140 casos assintomáticos para cada caso sintomático, que talvez 1 bilhão de pessoas no mundo tenha pego. Tinha uma taxa de ataque de 1,5. Aqui nós estamos falando de uma taxa de ataque de 2,3, 2,4, muito maior. E isso é exponencial, porque esse 2,3 do um passa para o 2,3 do outro, do 2,3 do outro, então em pouco tempo você tem muito mais rápido do que o influenza. Na minha equipe, em particular, como todo mundo se paramenta e atende os pacientes de uma forma adequada, eu digo que eu tive poucos afastamentos. Eu tive uns 2, 3 residentes que afastaram, a maior parte dos que afastou testou negativo. Eu tive um médico da equipe que se afastou e eu estava preocupado porque ele entubou uma paciente com Covid positivo, o doutor Haroldo. Era no plantão ali, e nós levamos ali para a sala de emergência e nós estávamos começando na epidemia e fomos descobrindo aos poucos que embaçava tudo o face shield na hora de entubar. Então eu fui entubar, tudo embaçou, eu não conseguia ver nada ali. Daí eu falei, tira essa droga desse face shield na frente. Daí o Haroldo estava chegando ali e ele estava lá, falou, olha, eu estou desembaçado, pode entrar aqui? Ele foi sem face shield, o óculos dele embaçou um pouco, ele foi sem o óculos mesmo e entubou o paciente. E uma semana depois ele estava com febre e tosse ali, aqui assim, daí ele falou, nossa, e agora o que podia acontecer? Daí ele testou e foi negativo. E só que eu tô vendo um monte de gente que não está nas áreas contaminadas de Covid, que estão vendo mais infecção neles do que na minha equipe. Então, do que da equipe. A minha equipe se paramenta bem. A pessoa que mais entende de paramentação no Brasil hoje, que é a Ró, ela pegou Covid, assim, ela se paramenta ultra bem, mas provavelmente porque ela desparamenta, porque ela tem um monte de reunião, vai e volta, vai atender o paciente, ou nas próprias reuniões, né? O tanto de gente que a gente ouve falar que pegou o Covid e não teve grandes contatos. A minha é uma impossibilidade eu não ter pego, é uma impossibilidade. Eu atendo muito a gente e a maior parte das pessoas eu vi e tal, eu paramento adequadamente e tal, mas você sabe o quanto eu sou distraído, às vezes assim, não sei como. Até agora eu tô bem. Tá. Brandão, e você acha que esse pico, qual que é a sua opinião em relação, assim, essa curva tá decrescendo, vai diminuir, vai aumentar? O pico ainda não aconteceu no Brasil ainda, aqui de São Paulo especial, né? Não aconteceu o pico ainda, não aconteceu. Né? Não, acho que não. O que acontece assim, talvez a gente nem veja esse hiperpico aqui em São Paulo por causa da ultra preparação de São Paulo. Isso é importante. O que ocorre? Assim, nós tivemos um grande pico em hospitais privados, em que eles foram absolutamente sobrecarregados. Então, lotaram, tiveram que fechar ali, o hospital virou praticamente só isso. E quando isso começou, o Brasil rapidamente foi para uma política de quarentena domiciliar e de isolamento social aqui. O isolamento social parece ter funcionado bem na classe A e B. A gente teve os hospitais privados, tipo Sírio-Libanês, chegou a ficar 50% do movimento, pelo que eu soube. Sírio-Brasília, eu conversei com o diretor do Sírio-Brasília, está 30% de movimento aqui, inclusive está sendo um problema, inclusive, para se manter dos hospitais aqui. Então, parece, a única explicação para isso para não ter se mantido aquela sobrecarga, aliás, a sobrecarga foi depois de um casamento na Bahia, né? Pô, Gabriela começou tudo ali, e a partir daí foi um negócio ali, deu pico em todo ali, classe A e B contaminando o resto do Brasil, né? O resto do Brasil. E daí foi. Só que a classe A e B fez a sua quarentena, né? Ela tem condição de fazer isso. A classe C, D e E não conseguiu e o hospital público está absolutamente devastado aqui, assim, 90% de leitos de UTI com ocupação
com ali, e isso com expansão da rede. Em um dia que abriu o hospital de campanha, 300 pacientes foram ocupados ali. Então, assim, o que acontece ali, assim, a ideia de flatten the curve, assim, de não ter o pico, é, por exemplo, para o sistema de saúde ter condição de cuidar de todo mundo. Porque, assim, não vai diminuir o número de infectados, não vai. Vai demorar mais tempo, mas todo mundo vai infectar em algum momento. Todo mundo que eu digo, pelo menos 50%, 60% da população. São Paulo teve uma preparação boa ou bastante para ela aguentar muita coisa sem a gente aumentar a letalidade. Porque o que acontece na Itália? Isso. O que aconteceu na Itália? A Itália tinha 4, 5 casinhos ali, todo mundo veio da viagem, China, para algum canto, isolado, não aconteceu nada. Aí, de repente, teve uma pessoa lá que não teve contato com ninguém na China, numa cidade chamada Codogna, perto de Milão, e passou lá, começou com um sintoma respiratório, alguém falou, é uma sinusite. Ficou andando lá, depois, é uma pneumonia, toma esse antibiótico aqui. Depois foi passando o tempo ali, ele foi piorando, foi parar numa UTI nessa cidadezinha. E lá na UTI, falaram, será que não é esse negócio novo aí de coronavírus? E testaram e era. E nas 24 horas seguintes, nessa mesma cidadezinha, teve 36 outros casos. E nenhum com correlação com essa pessoa. Talvez seja encontrado no bar ou algum lugar. Em mais 72 horas, 46 pedidos de UTI, não é casos. UTI. Acabou os leitos de cada cidadezinha. E depois, logo, acabou as da outra cidade, acabou as da outra. Lá mais para o sul, um pouquinho lá para Bérgamo, um jogo de Atalanta e Valência, quase não tinha caso. Mantém o jogo aí da UEFA ali assim. Logo depois, a gente teve uma epidemia na cidade, ali explodiu o número de casos da cidade e também explodiu na Espanha, né? Depois, os torcedores da Espanha que foram e voltaram também não deu muito certo. Então, isso ocorre ali. E o que aconteceu? Hoje a Itália está com perto de 30 mil mortes, 27 mil e pouco, deve ser mais, porque no começo foi subnotificado, né? A Itália não testou tanto. E o que ocorre nisso? 27 mil está chegando perto de 0,1% da população da Itália. Uma morte a cada 1.000 pessoas. Uma morte a cada 1.000. É algo, assim, absolutamente inimaginável que você fosse ter. E não acabou. Mas não era para ter morrido tanto assim. Esse vírus não é tão letal assim. Ele mata algumas pessoas, mas o grande problema dele para o sistema de saúde é o quanto ele sobrecarrega esse sistema de saúde de uma forma maior. Então, por exemplo, você provavelmente tem 10 casos sem sintomas para cada caso com sintoma, e dos casos que têm sintomas, 80% é leve, que não precisa de internação nem nada. Mas é tanta gente ali que acaba a sua capacidade. A maior parte das pessoas que morreram na Itália não morreram no UTI. Morreram porque não tinha UTI, não tinha ventilador e, desculpa, não tem jeito, vai morrer. Você acha que no Brasil a gente está preparado se vier uma... Olha, o Brasil nunca foi bom nesse negócio de preparar para essas coisas, né? O Brasil sempre foi... ali vai dar tudo certo, a gente improvisa, o brasileiro é criativo, né? São Paulo se preparou, mas São Paulo tem o HC, São Paulo tem alguns outros recursos ali. E tá dando certo até o momento, não sei se vai ter um momento que a gente vai ser sobrepujado. Quem é que diria que o HC, que tinha 80 leitos de UTI, teria 200 e que agora já foi para 240 e está se preparando para ter 400? Isso é 5 vezes a capacidade. Verdade. E isso porque só é para Covid, os 400 leitos, não é para mais nada. Os outros pacientes são no INCOR, em outros lugares ali. O interior consegue. Até eu tive uma conversa que foi relativamente alentadora com a Beatriz Perondi, ali, que é coordenadora do comitê de crise. Ele falou assim, olha, a relação, pelo menos no interior de São Paulo, Minas, de ventilador para o número de habitantes é melhor do que de São Paulo. Talvez você não tenha o mesmo RH, o mesmo qualificação de equipe que você tem aqui, embora a gente, prato de qualidade de 240 leitos de UTI, o quanto a gente expandiu o RH? Bastante, daí cai um pouco o nível, né? Mas ainda assim, eu estou absolutamente surpreendido pelo alto nível dos residentes e da equipe nova que a gente contratou para o PS. Mas assim, será que todo lugar vai ter se preparado? Eu conversei com pessoas ali, por exemplo, do Distrito Federal, olha, está fazendo a quarentena e tal, mas quarentena é para criar tempo para aumentar leito.
a maior parte das pessoas não estão vendo aumento muito de Não. leitos e outras coisas. Então, as coisas assim, acreditar que não vai chegar, as pessoas foram provadas errado, né? E nessa história de que não vai chegar, chega. Tá. Eu Brandão, acho que vai ser ruim. vai ser ruim. Tá. Em relação a medicamento, a gente já sabe que assim, a gente tem vários protocolos rolando aí, né? Hoje, né, no HC, qual que está sendo assim, os protocolos que eles estão utilizando? Suporte. Suporte, né, Brandão? Suporte. Isso é bom saber. Sim, a questão cloroquina. Cloroquina, eu lembro que você Ivermectina. falou no webinar, que foi bem populista, Assim, falando que a palavra. aqui, isso é a busca da solução fácil, do remédio mágico que vai salvar todo mundo. Boa. Isso é uma doença viral aguda. Doença viral aguda. Qual doença viral aguda na história da humanidade que teve um tratamento específico eficaz? Por que que agora, nessa doença viral aguda, a gente vai ter? E assim, é de uma absoluta pretensão a gente achar que uma epidemia que começou na China, que tem muito mais recurso financeiro que nós, que passou pelos Estados Unidos, por Itália, por uma das maiores economias do mundo, que elas têm ainda hoje muito mais casos do que nós, é nós que vamos achar, ninguém pensou na cloroquina, mas nós somos gênios fantásticos que descobrimos esse remédio mágico ali porque a gente trata a malária. Não. Pelo amor de Deus, nunca foi testado aqui. Agora sim, testou in vitro e deu certo. Não deu, né? Se cospe na placa de Petri também, que mata tudo que tem lá. Não tem grandes problemas. Tudo funciona in vitro. Em vivo é outra coisa. O cloroquina, até agora, os resultados de estudos são bem decepcionantes, né? A gente teve um estudo agora com Remdesivir ali, que o Fauci está dizendo que é o padrão de cuidado, mas até agora não está publicado. O trabalho do Lancet foi negativo, né? E agora saiu um trabalho com ivermectina, que parece ter uma eficácia relativamente boa. Foi uma diferença de 8,5% do grupo placebo contra 1,5% no grupo que tomou ivermectina de evolução ruim. Estudos sempre são bons no começo e depois a gente vê que não é tão bom assim, mas teve ali. E aí tem até uma pergunta aqui, o que é o tratamento de suporte? O tratamento de suporte é o tratamento as medidas que você faz para manter o paciente vivo enquanto o corpo dá um jeito no vírus. Assim, quem resolve o vírus é o nosso próprio corpo, mas a gente não deixa o vírus matar enquanto isso. Então, precisa de oxigênio, é o oxigênio. Precisa de ventilador, é o ventilador. Precisa de pronar, que é colocar numa posição de bruços o paciente ali, que melhora, libera as porções gravitacionais, a força gravitacional sobre o pulmão, melhora a ventilação do pulmão. A gente faz isso, ou óxido nítrico, ou outras medidas que melhoram a ventilação desse paciente, não deixar ele entrar em choque, se ele entrar em hipotensão, dar droga vasopressora. Isso são o que a gente chama de medidas de suporte. De resto, assim, a gente está fazendo um estudo. A gente começou a fazer um estudo com N-acetilcisteína, porque, em teoria, vai diminuir superoxidação. A gente começou faz uns 5, 6 dias. A gente já tem uns 40, uns 30 pacientes. Daqui a pouco a gente vai quebrar o estudo ali, vai ter uma pessoa independente que vai avaliar para ver se isso está dando certo. Se estiver dando certo, a gente vai em frente. Se estiver dando errado, a gente para. Se ainda for inconclusivo, a gente continua o estudo até completar. Cloroquina, o HC não está estudando em particular, até porque muitos outros lugares estão estudando. Cloroquina seria um desperdício. O HC está testando corticoide, outras coisas aqui. Em relação aos tratamentos... Aquela do plasma? O plasma tem um relato de 5 casos, né, do JAMA lá, 2 melhoraram bem, os outros nem tanto. Aí alguém comentou aqui, e a nitazoxamida, que é o Anita, tem um protocolo de pós-exposição com o Anita ali, mas a gente não tem resultados aqui. Então, plasma pode funcionar, mas a questão é, nós não estamos falando do ebola, das vias aéreas, que quem pegar vai morrer. Se você tiver um bom suporte, se você tiver leito de UTI para todo mundo, ventilador para todo mundo, enfermagem capacitada para todo mundo, porque eu acho que talvez faça mais diferença até uma equipe de enfermagem hoje do que uma de médicos, porque você vê que a diferença entre o HC e o Einstein, que teve ótimos números aqui na epidemia, às vezes é que você tem uma enfermeira para cada 2 leitos, e aí a bomba não para.
nunca, a sedação não desliga, o paciente agita e é extubado, e a droga vasoativa não descontinua. Quando você tem uma equipe de enfermagem não sobrecarregada e capacitada, você consegue cuidar. Dá trabalho, tem uns pacientes que ficam 10 dias na UTI, é ruim assim, mas não faz particularmente choque ou outras coisas. Então a gente consegue tirar a maioria. A letalidade começa a aumentar muito quando você tem um sistema sobrecarregado. Se você, alguém lembrando aqui, fisioterapia para cuidar da ventilação mecânica, sem nenhuma dúvida. Quantas vezes assim, um monte de gente fala, a complacência é baixa, ali, não dei PIP e tal. E eu conversando com o pessoal da nossa fisioterapia, Carol, entre outros, ali, fala assim, é baixa mais ou menos, né? Tem uns pacientes que é baixa, tem outros pacientes, é alta complacência, eu falei o contrário. Uhum. Aí eles falam que é alta, assim, eu fiz de um ali que a maior medida de complacência que eu tive hoje foi 19 desse paciente. E você vê que elas fazem, acho que tem menos ego, então as observações são muito boas e às vezes melhores do que da equipe médica. Então a gente precisa disso. Se você deu cuidado de UTI adequado, leito, oxigênio, organização, a letalidade cai lá para baixo. Você vai morrer uns 5% dos que foram para UTI, 10% dos que foram para UTI, que é difícil mesmo, foi para ventilação mecânica, é um negócio complexo. E você mantém essas coisas numa letalidade controlada assim. Agora, as pessoas, quer dizer, leito de UTI é caro, né? Hospital é caro, ventilação é caro. Melhor ter um remédio mágico, né? A gente dá o remédio mágico e não precisa nada disso. O remédio mágico, ele não existe. Não existe, né? Não existe. Não vai resolver. Tem umas perguntas aqui em relação, assim, do grupo de risco. Por exemplo, igual o Brandão acabou de falar, gente, não existe tratamento e nem tratamento preventivo também, né, Brandão? Lógico, você tem que usar máscara, acho que é importante, né, Brandão? Uma alimentação boa nesse momento, já que o pessoal está na quarentena, né? Tentar manter a saúde mental, que é extremamente importante, né, Brandão? Mas não existe assim, vou tomar tal vitamina. Não existe isso, gente. Principalmente para a Covid, a gente não vai ter uma vida saudável, isso. Vitamina D, zinco, assim, é algo que você pode fazer. Uma vez que você está com o vírus, esquece, isso não vai ajudar em nada. Mas a gente não prescreve, não sai prescrevendo isso aqui. Mas, então, fatores de risco para evolução ruim, olha, eu tenho visto evolução ruim também em jovens. Mas aí, a maior parte das evoluções ruins em jovens, né, ocorreram nas circunstâncias de caos e coisas ruins, tipo uma intubação que foi difícil e teve problema, ou entrou em choque e o médico estava cuidando de 30 pacientes e não conseguiu cuidar adequadamente. Porque a maior parte das pessoas que têm evolução ruim, o idoso é o principal fator de risco, né? Um paciente maior que 60 anos. É engraçado, mas hipertensão parece aumentar muito o risco. Muito, a gente está vendo isso. Assim, diabetes menos, doença cardiovascular tem alguma correlação. O que não parece aumentar muito, tipo, asma parece evoluir, mesma coisa. Tem asma, não tem asma, tanto faz. Muda pouco. Agora, imunossupressão, a gente tem umas evoluções ruins, mas parece ser muito mais associado ao paciente pegar uma infecção bacteriana associada do que a outros problemas. Você não tem grandes estudos falando, nossa, como morre o transplantado nesses pacientes. Não. Morre, mas morrem os outros também. As doenças cardiovasculares prevalentes mesmo, hipertensão, obesidade, eu não sei se é por falta de reserva do pulmão, é uma evolução ruim, complica, a gente já prevê evolução ruim quando pega aquele paciente que já chega com máscara e saturando mais limítrofe, ali você sabe que vai entubar e não vai ser bom. Será que se é algo que acontece durante a intubação, que desatura muito durante a intubação? Cai 30 pontos a desaturação, às vezes, durante o procedimento. E não é algo que a gente quer. Legal. Brandão, falando ainda de drogas ainda, teve uma pergunta aqui em relação do processo que ocorre, do processo pós-trombótico que está acontecendo, né, na maioria do Covid, em relação aos inibidores de ECA, né? O que você fala um pouco para a gente? Olha, tem pouca dúvida que tem muito evento trombótico. É muito paciente que aumenta dedímero. Então, assim, a nossa mediana de dedímero ali, nos casos confirmados, era algo em torno de 1.500, dos casos suspeitos 1.500, no casos confirmados a nossa, tudo bem, nós estamos numa amostra muito, muito grave, né?
chegava a 2.800 e tal. E de quem morre, tem uma diferença significativa. Chega um dedímero na mediana de 5.400, por exemplo. Eu estou falando de dados nossos. A gente tem um Aham. registro Covid que já tem 1.000 pacientes. A gente está começando a fazer as coisas para publicar. Então, parece ter. Então, a gente tem procurado trombose nesses pacientes também e tem achado. Então, o que a gente faz? Também usando ultrassom, outra coisa que é muito simples, quase tanto quanto ultrassom de pulmão, é ultrassom para verificar trombose. A gente faz ultrassom compressivo e, por exemplo, eu fiz 3 ultrassons compressivos em pacientes lá, eu vi trombose em 2. A minha equipe fez ali. Tem um dos nossos médicos que está fazendo em todo mundo que está mais crítico ali e ele está achando uns 30% dos pacientes trombose. Então, Nossa. parece ser algo importante. Tem até uma proposta da Ionara de fazer um trabalho de anticoagular todo mundo quando se satura, Isso. mesmo que o dedímero não aumente. A Ionara tem um grande entusiasmo pela ideia, ela é apaixonada pela ideia, sim, e essa paixão até atrapalhou um pouco, porque a gente sabe que intervenções não fazem toda essa diferença que a gente acha que vai salvar o mundo. E todo mundo acha que vai salvar o mundo nessa epidemia. Na verdade, o que vai salvar é o trabalho e ter leito de UTI. Mas a gente vai tentar fazer um trabalho agora com anticoagulação. Todo mundo tem que ser anticoagulado profilático no mínimo, 40 miligramas subcutâneo de enoxaparina, e a gente vai tentar fazer anticoagulação plena em pacientes mais críticos, ou que tenham dedímero maior que 3.000, ou que tenha saturação baixa e ver como é que vai a evolução. Legal. Fora da circunstância de um trabalho randomizado, você não vai saber se isso funciona ou não. A gente tem esperança que pode melhorar um pouco o prognóstico. Não vai salvar o mundo, mas pode ajudar Brandão, um pouco. perguntas também em relação. Criança, tudo bem, mas a gente tem visto que não está tendo muito em crianças, né, Brandão? Teve perguntas aí. Não tem, né? Não tem, de 0 a 9 anos você não tinha nenhuma morte no mundo. Isso. As que tiveram foram para crianças que tinham correlação com doenças graves, né? Acho que teve uma no HC, mas era uma criança que tinha síndrome de Edwards, que tem prognóstico ruim, tinha 6 meses de idade. Então, assim, teve, acho que 1 ou 2 mortes na Itália ali, mas também com outras doenças associadas. É bom, eu tenho uma filha de 9, outra de 6, na faixa etária dela, 0% de mortalidade. 0% de Covid, boa. Agora, sim, até nosso colega vive falando assim, vocês têm que estudar alguma coisa que é diferente na criança do adulto para saber o que a criança tem de proteger disso aqui. Talvez seja o caminho. Talvez seja o caminho. Verdade. Vamos lá. Brandão, o pessoal está gostando muito da live, obrigada. Acho que tem gente de todo o Brasil aqui, né? As perguntas do Brandão. Aqui tem uma pergunta, Brandão. Como definir que deve reanimar um paciente COVID, né? Acho que é legal isso aí até para fazer uma outra live, né? Da intubação. Definir fala um pouco. Critérios de ressuscitação num paciente com COVID. Isso. Tá. Alguns países fizeram critérios e quando você está numa situação desesperadora e que você precisa tomar uma decisão rápida e você não conseguiu criar ainda um critério de gravidade do paciente COVID, e a gente não tem isso, qual paciente com COVID que não vai viver de jeito nenhum? Isso não está determinado pela literatura. A gente está tentando ver no nosso banco de dados se tem um paciente que o prognóstico é tão ominoso que os esforços não valem a pena. Mas, por exemplo, a Itália tomou muito critério baseado em idade. Então, o paciente tinha mais de 70 anos, olha, não vai para UTI de jeito nenhum, fica na SEMI, liga o A2, não melhorou, aumenta o A2, não melhorou, está indo ali, ceda e deixa uma evolução piedosa ali, pelo menos paliando sintoma. O Piemonte fez uma lei que não podia nem pessoas com mais de 80 anos irem para UTI. E aqui em São Paulo, assim, tem a equipe, a Sabrina, da nossa equipe, com o Ricardo Tavares, do Cuidado Paliativo, estabeleceram algumas diretrizes baseadas em doenças graves ali, em critérios de gravidade ali, mas principalmente das comorbidades, né? Independente do Covid, não está usando critérios de Covid para dizer isso aqui não necessita, mas critérios da vida ali, ou seja, paciente se já deveria se considerar paliação antes disso, se tivesse uma pneumonia bacteriana ou se tivesse um outro tipo de situação, e aplicar. E até tinha uma consideração ali de que se a gente chegar numa situação catastrófica de Itália ou de Nova York, assim, que você tivesse médicos numa situação absolutamente
de ter que escolher quem vai viver ou morrer, ter até um esboço de um decreto assim de dar essa autonomia para o médico sem fazer ele correr o risco, para você não afastar o médico de querer atender, porque senão ele, além de ter todo o risco que ele tem para si mesmo, toda a carga emocional, ele tem que arcar com a carga legal disso. Só que isso é complicado, né? Complicado você fazer isso tal. Então isso é algo só que se comenta em fazer se chegar um dia numa situação dessa. Aqui em São Paulo parece que a gente vai conseguir fazer, talvez não chegar nisso, talvez isso vá chegar em unidades básicas, UPAs e tal. O HC está se mantendo ali. Se também chegar no momento que acabou as vagas de UTI do HC, acabou a capacidade de a gente receber, eu não tenho mais O2, mas as pessoas começarem a mandar vaga zero e vai chegar entubado e eu não tenho ventilador, vai morrer, né? Vai morrer. Agora, assim, nós estamos mantendo sob um controle, nós não chegamos numa situação desesperadora de escolher ali, e, na verdade, as decisões de prognósticos que nós tomamos, até agora, têm sido baseadas em critérios que a gente usaria em outras situações que não fosse o Covid. Legal. Ó, Brandão, tô querendo até outra live aí, que estão só elogios aqui. Legal, gente. Não, a gente já falou até dos critérios. Tem uma pergunta aqui, Brandão, em relação a o paciente que saiu do Covid, né? Da internação. Se existe alguma sequela, se está ficando alguma sequela. A gente não sabe. Não sabe ainda, sabe. né, Brandão? Tem alguns pacientes que fazem fibrose. Isso. Mas só que num trabalho fibrose foi bom, teve melhor prognóstico. Mas depois ninguém acredita que isso seja real. Então se preocupa ali. Teve alguns trabalhos que 3 meses depois você tinha algumas sequelas pulmonares, mas é um tempo relativamente curto, 3 meses. Eu lembro que na época do H1N1 o pessoal da Pneumo fez um ano depois e viu que alguns pacientes diminuíam a capacidade pulmonar funcional. É possível que você tenha. Hoje, por exemplo, a gente teve um paciente que ficou internado por Covid uns 5, 6 dias, não, até mais, teve de alta 4 de abril e voltou hoje com dispneia de novo, 1 mês depois. 1 mês depois. E assim, entrou no nosso instituto, falou, não é Covid, já está 1 mês atrás, não pegou um novo Covid agora. Por enquanto, a gente não tem evidência de reinfecção pelo Covid, tem especulação, mas não tem ali. E o paciente agora tem um quadro, parece ser mais bacteriano, mas tem algumas sequelas que a gente viu na tomo de 1 mês depois. Será que essa sequela vai estar na tomo de 3 meses ou de 1 ano? A gente não sabe e a gente vai descobrir daqui a 1 ano. Tá. Brandão, vamos lá. Agora, esse isolamento que está, essa flexibilidade dessa quarentena que o governo está querendo fazer, qual a sua opinião em relação a isso? Que estão falando que vai voltar dia 10 de maio, o que você considera disso? Olha, no início da epidemia, eu tinha uma opinião relativamente cética em relação à quarentena. A gente não fez isso com o H1N1 e por que teria ali? E daí eu lembro de quando eu dei o primeiro webinar ali, falei assim, nós estamos falando de uma doença ali ruim, péssima tal, mas olha, são 3.500 mortes em 3 meses de epidemia, quando câncer mata 25 mil por dia. Então vamos relativizar. Passou o tempo e a gente tem 200 mil mortes, ou seja, a gente aumentou 100 vezes aquilo no espaço de 1 mês. Ou seja, de repente o negócio engatou e começou a matar todo mundo. Ali, a Itália entrou em catástrofe e tudo aí vai. Então, assim, a gente tem que tentar outras coisas. Até tem um colega médico que falava assim, como é que você vai tentar fazer isso no Brasil? O Brasil não consegue controlar uma doença transmitida pelo mosquito, vai conseguir controlar algo que é transmitido pelo contato e a falência da economia, as mortes que isso vão advir e um monte de outras coisas que podem ter. E essas consequências existem, não dá para você dizer que não existe e saber pesar o que é, o que está certo, o que está errado aqui, não é uma tarefa tão fácil assim. Só que essas coisas têm que ser feitas assim com empatia e principalmente tentando considerar todos os lados, dando uma prioridade para a vida humana. O que eu acho é que os hospitais privados diminuíram muito seus casos. Muito, 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 muito. Então, me dá a impressão que a quarentena funcionou. Ela parece ter funcionado, mas ela vai funcionar para quem consegue fazer. Agora, é difícil você pedir para aquela pessoa na favela que vai entrar em quarentena, ela precisa trabalhar. Eu vou te dar um exemplo de hoje. Hoje eu tinha uma paciente que estava com Covid positivo ali, ou quase certamente ali, com saturação de 97%,
estava no 14º dia de evolução, já de baixo risco de contaminação, mas ela era positivo, já tinha confirmado, e estava bem, ela poderia ir para alta. Eu falei, não, vai para casa, aqui, fiz ultrassom, não tem nada aqui, tá bom o seu pulmão, achei pouquinha coisa, 14º dia de história, vai lá, disso aqui você não morre. Aí ela me fala assim, olha, mas eu moro numa casa tem um cômodo com 5 pessoas. E assim, 14º dia, risco de contaminação baixo. Vamos discutir com o pessoal da vigilância epidemiológica assim, mas tudo bem, se for 14º dia de sintomas, se tiver 3 dias afebril, pode ir para casa. Não, mas ela teve febre na terça-feira à noite, há 1 dia e meio atrás. E como eu faço? Aí o que a gente fez foi mandar para o hospital de campanha para isolamento por mais uns 2, 3 dias, para não correr o risco. Como é que eu vou mandar para casa essa pessoa? Chances are que ninguém pegue lá dos 5, porque ou pegue e não fique sintomático. Mas assim, de repente eu crio 5 novos pacientes, talvez 5 novos graves. Eu tenho famílias aqui. Esses dias nós mandamos para o hospital de campanha uma senhora que estava evoluindo bem e ela toda hora perguntava sobre o marido. E o marido estava na UTI. E no dia que ela ia para o hospital de campanha, nós soubemos que o marido faleceu. E ela estava otimista em relação que ela estava melhorando e tal. E daí nós conversamos com a família sobre o que fazer. E a família pediu, olha, espera ela ir para o hospital de campanha. Quando ela voltar, daí a gente comunica isso. E nós achamos que era o ideal, considerando que era uma pessoa que estava recuperando e estava otimista em relação à situação. E eu sempre sou partidário de contar as coisas para as pessoas. As pessoas são adultas e elas gostariam de saber, mas a gente achou que a família estava correta e foi o que nós fizemos. Ela perguntou, falou, parece que ele está lá na UTI e está lutando. Foi o que nós falamos. Brandão, esses hospitais de campanha estão pegando os casos mais leves, né? Parece, né? Alguns. Sim. Sim, sim. Então, os mais leves, devo dizer, eles estão contribuindo muito, tá certo? O Covid parece ter inspirado o melhor das pessoas, assim. Então, assim, todo mundo que a gente pediu para ir para o hospital de campanha, eles foram lá, aceitaram, levaram ali, não houve grandes complicações, eles estão fazendo o melhor trabalho que eles podem fazer. As condições não são excepcionais, mas foram relativamente bem organizadas para as circunstâncias, a maior parte dos locais lá tem estrutura de pelo menos oxigênio, tem ventilador para 6 pessoas, mas quando eles entubam, ventilam, eles mandam para algum hospital de referência, em geral nós te recebe, a gente tem um compromisso de receber esses pacientes do hospital de campanha ali, para poder permiti-los funcionando. Então, Brandão, está funcionando bem. Eu estou surpreso, está funcionando melhor do que eu esperava. Em relação às sorologias, qual que é a sua opinião? Você acha que todos nós ali, todos os profissionais de saúde, devem fazer essa sorologia? Como é que procede? E esses que começaram a vender agora na farmácia, você acha que é confiável? Qual a sua opinião? A gente não sabe direito. Não sabe. Né? A Espanha comprou um monte da China e depois descobriu que a sensibilidade era 35%. Então é melhor jogar uma moeda para cima que dá mais certo. Né? Então, assim, devolveu parte, devolveu tudo ali. Então, nós estamos descobrindo há pouco. Parece ter exames sorológicos com 85% de sensibilidade. Nós vamos descobrir aqui. Nem o exame é bom. Por exemplo, mesmo o SWAB negativo, o SWAB tem uma sensibilidade que vai de 32% a 73%. No começo da epidemia, a nossa sensibilidade é 15%, 20%. Um monte de paciente que você sabia que era Covid vinha negativo. Agora melhorou. A gente está acima de 50%, 60%. Mas, às vezes, a gente só descarta que é Covid depois de terceiro SWAB negativo, com espaço de 48 horas entre cada um desses SWABs. Em relação à sorologia, em relação a fazer profissional de saúde, seria a pessoa a se fazer. Mas você tem um problema. Você está falando principalmente do profissional da saúde que está no combate do Covid. E ele está assintomático. Você começa a fazer a sorologia. Começa a dar IgM positivo. O que você faz? Se afasta? Se afasta. Quem é que vai atender o paciente? Porque a partir do momento que você não sabe, ok. Mas você sabe que tem um IgM positivo, você vai deixar em contato? E assim, você vai acabar com boa parte das pessoas que estão ali. Então, está se propondo fazer o IgG. Porque se o IgG vier positivo, provavelmente, pelo menos, esse profissional pode se sentir mais seguro. Ou se a gente faz IgG em um monte de pessoas ali que foram contatos, esse paciente é o IgG positivo com IgM negativo, para contato, ótimo. Você fala, putz, a gente pode começar a flexibilizar a quarentena. Olha, a gente tem IgG positivo em 30%, 40% da população.
vamos começar a liberar, porque eu acho que a maior parte da nossa população está imune e vai aguentar a epidemia. Então, funciona muito para isso. O profissional de saúde funciona ali. Funciona porque é rápido, né? O teste é rápido ali. Então, para você ter que tomar uma decisão rápida, baixa probabilidade, vai ficar num lugar de exposição de Covid ali, já fez assim, já deu positivo, já resolve, ou deu negativo, baixa probabilidade, descarto o diagnóstico. Então, vai ajudar sim. Mas qual é a sensibilidade e especificidade, nós vamos descobrir conforme o teste. Parece ser maior que 85%, né? Vamos ver se é mesmo. Tá. Brandão, não, tem umas perguntas aqui em relação às comorbidades, pacientes com DPOC, a gente tem visto também lá. DPOC a gente tem visto. Não parece ter uma evolução muito diferente. A asma não tem, a asma está relativamente bem definido. Os DPOC, eu peguei pouco DPOC com Covid, que evoluiu mal e tal. Tanto assim, não. O transtorno. Parece ter uma evolução muito parecida com aquela que ele tem. Que ela tem, né? O Alzheimer também, a mesma coisa que a gente tentou. Aí vai depender do que o idoso tem, né? Quer fazer. Eu não lembro de um Alzheimer. Também não. Agora no HC. Nós tivemos muitos neoplasia metastática, né? De pacientes mais paliativos ali, que nós tivemos lá na instituição. Não tivemos tantos, não. Ainda bem, né? Que na hora que chegar em instituição asilo de idoso, vai ser um massacre. Né? Vai ser um massacre, Hoje, vai ser a reforma da Previdência, né? Ali no final das contas. É horrível isso, mas assim, é complicado. Tem uma estatística que na Itália, metade das pessoas que morreram eram idosos institucionalizados. Né? É verdade. Aqui deixar esse vírus o mais longe. Outra situação que eu não dou alta. Por exemplo, o paciente estava bem, 12º dia de evolução, toma com quase nada, vai ali. Então ele pode voltar para o asilo? Como? Voltar para a instituição? Não. A gente quer que as pessoas da instituição sobrevivam. Então fica aqui até a gente ter certeza que não contamina ninguém. Tá. A mortalidade que a gente está vendo lá no Hospital das Clínicas, Brandão, tá vendo? Você tem ideia, mais ou menos? A gente tem alguma ideia nas UTIs é um pouco perto de 20%. Então tem algumas estatísticas apavorantes, né? Tem 2 trabalhos lá que mostraram 97% das pessoas que foram para o ventilador morrem. Então não vamos pôr no ventilador, que o ventilador é assassino. Outra estatística de 88%. Mas tem que ter calma, porque a gente está numa situação inédita na história da medicina, que a gente está tendo um monte de publicação científica e os pacientes não têm desfecho ainda. Entendi. Não tem desfecho. Então, por exemplo, o trabalho do New England lá com 1.100 pacientes lá falou: a letalidade foi só 1,4%. Olha como a gente é bom. Só que 1,4% morreu, 0,8% foi de alta e os outros 97,8% dos pacientes estão dentro do hospital. A gente não sabe o que vai acontecer com eles, se eles vão morrer ou viver. Então, o que acontece nessas estatísticas que tem 97% de mortos em ventilação mecânica é os que já têm desfecho. 97% dos que estavam em desfecho em ventilação mecânica foram os que morreram. Mas aqueles que viveram esses primeiros 7, 8 dias de ventilador, a maioria vai viver. Eu acho que essa letalidade de ventilação vai ser algo em torno de 30%. E agora sim, o paciente que você tem indicação do ventilador e que você não põe no ventilador, ele vai morrer. Vai ser 100%. Ele precisa. Não tem muito o que você fazer. Não vamos pôr no ventilador. Então, dá logo um tiro no paciente. Porque é o que ele vai evoluir. Não tem essa de que não tem como pôr no ventilador. Vai precisar. Agora, assim, as pessoas estão publicando sem desfecho. Por um acaso, a nossa taxa de permanência UTI está relativamente baixa, 8 dias. E a gente está saindo assim. Quantos prontuários eu fui lá rever de pacientes nossos, até para o nosso banco de dados de pesquisa, e quantos pacientes eu estou lendo, esse tubou-se da UTI, evoluiu bem. E a minha impressão é que a nossa letalidade de pacientes de UTI vai ser relativamente baixa. Até estava falando com o Heraldo, os outros pesquisadores, assim, talvez a gente consiga publicar em revista grande quando terminar, porque a gente vai mostrar com mais pacientes com desfecho nessa fase, que é diferente do que o resto do mundo está mostrando, e uma letalidade menor. Eu estou agradavelmente surpreso. No começo todo mundo falando, que horrível, muita gente morrendo, mas quando a gente põe o número lá, não está tão assim não, a gente está salvando muita gente. Legal. Brandão, acho que assim, tem várias perguntas aqui, acho que a gente não vai dar para ficar respondendo todas, né, Brandão? Mas a gente vai responder ao longo... Teve uma aqui, qual a relação dos 500 e SAR? A gente teve mais alta do que óbito, não tem? É? Teve mais alta do que óbito. Tá. Vocês estão usando pré-medicação? Não.
Não, em geral, não. Depende. Se você está